tarde, tá no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet. Bora falar de seleção brasileira. Essa semana tem a amarelinha em campo contra a seleção do Equador. E você fala, mas o Equador, Isa, é um time mais ou menos. Nada disso, o Equador é o segundo na tabela de classificação das eliminatórias e o Brasil é o quarto nesse momento. Claro que uma vitória é importante, mas não só para dar confiança, como para subir na tabela e como para desejar as boas-vindas para Carlo Ancelotti no comando dessa seleção brasileira. Berna, eu estou muito curiosa para saber como ele vai escalar esse meio-campo. Eu também, Isa. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste aqui no YouTube do Esporte na Band. É um enigma. Não dá para saber. Eu acho que o Casemiro vai ser titular, ao lado do Ederson e do Gerson. Se o Gerson estiver nas condições físicas adequadas. Mas eu acho que esse é o modelo, Berna. Eu critiquei muitas vezes o Dorival nos últimos tempos. Talvez o Diniz tenha uma forma muito diferente de pensar, mas precisa de um meio-campo mais robusto para os meninos lá da frente jogarem mais soltos. Não tem como jogar 4 atacantes soltos lá na frente e só 2 meio-campistas. Não dá. A Argentina dominou o meio de campo. Isso ficou muito claro, né, naquela partida entre Brasil e Argentina. A Argentina dominou o meio de campo, né? E você ganha jogo no meio de campo. Não sou eu quem fala isso. Mourinho, Guardiola, todo mundo fala que o setor mais importante de um time do futebol é justamente o meio de campo, né? Então, concordo com você. Você tem que colocar, não necessariamente aqueles volantes mais número também. Não adianta só se colocar número. Exatamente. Você tem que colocar gente de qualidade para ter um bom processo de saída de bola e tal. Todo mundo está falando que é uma esculhambação que está acontecendo no futebol brasileiro, com essa troca frenética de técnicos. Para quem é supersticioso? O Brasil, sempre que foi campeão mundial, trocou de técnico no meio do ciclo. Ótimo. Vicente Feola, em 1958. Depois, Aimoré Moreno, em 62. Zagallo, em 70, chega menos de 3 meses antes da Copa começar. Era o João Saldanha, o técnico. Em 94, o ciclo começa com o Falcão e o Parreira é o campeão mundial. E em 2002 foi muito parecido com o que a gente está vendo. Teve Luxemburgo, Candinho, Leão, até chegar o Filipão 1 ano antes da Copa do Mundo. Então, assim, é claro, eu sou terminantemente a favor de haver um processo de repetição. A repetição leva você à perfeição, se o treino for bom. Mas existe essa escrita, né? O Brasil não foi campeão com técnicos que duraram o ciclo inteiro. E o Carlo Ancelotti não é o primeiro técnico da história da seleção brasileira estrangeiro, houve 3 anteriormente, mas na era CBF A CBF que foi instituída em 1979, antes era a CBD, né? Então, na era CBF, é o primeiro técnico estrangeiro da história. E aí a Isa foi assertiva, né, sobre o meio de campo. Como ele vai formar esse meio de campo? Eu apenas aposto, e a gente vai especulando em cima disso, no meio de campo com o Casemiro, né, Gerson e Ederson. Com o Ederson sendo uma espécie de anjo da guarda do Casemiro, desempenhando a função que o uruguaio Ugarte exerce no Manchester United para dar um pouquinho mais de liberdade ao Casemiro. E aí, mais à frente, Matheus Cunha, que foi anunciado pelo Manchester United no final de semana, era jogador do Wolverhampton, com Antony e Vinícius Júnior. Lembrando que o Rafinha está fora desse primeiro jogo, porque está suspenso. Então eu acho que vai ser por aí, viu, Isa? Eu não consigo imaginar algo muito diferente disso, mas a gente nunca viu o Ancelotti sequer treinando uma seleção, quanto mais a seleção brasileira. Então, é um exercício que a gente vem fazendo. Ele hoje vai realizar o segundo treino, com jogadores à disposição, com mais jogadores à disposição, de repente a gente tem uma pista do que vai acontecer na próxima quinta-feira. Além desse duelo, temos um duelo na Nations League, mas antes, vamos criar aposta? Vamos criar uma aposta. Boa, você me lembrou de criar uma aposta e é claro que é muito fácil na BandBet. Atenção, aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você vai ser direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E aí a mágica acontece, você vai ver nesse momento a capa do site. Só que para você achar o Jogo do Brasil, eu vou ensinar o caminho para você. Tá fácil. Você vai aqui no menu, né, abrir o site, exatamente. Vai no menu que está no canto superior esquerdo da tela. Aí você vai descer aqui para futebol. Clicou em futebol, você vai em Américas. E aí você vai no botão Conmebol World Cup Qualification. Tá? Clicou aqui, você será direcionado para a página das eliminatórias para a Copa do Mundo. E o Jogo do Brasil é logo primeiro, contra o Equador. E a gente vai, como a Isa falou, ajudar a você, ensinar a você como você personaliza a sua aposta, uma exclusividade
BandBet. Vamos lá, então. Criar a aposta. Aí eu deixo com a Isa, porque ela é mais pacheco do que eu. Eu não torço muito para esse negócio de seleção, não. A Isa torce. Então vamos lá, Isa. O que você acha que vai acontecer nesse jogo? Ancelotti me inspirou. Vitória do Brasil. Vitória do Brasil? Olha só. Mais de 2,5 gols ou menos de 2,5 gols? Mais de 2,5 gols, jogo complicado. Não tô falando que vai ser uma goleada, mas um 2-1 talvez role. Ah, e aí mais de 2,5 gols, está aplicado. Uma dupla chance você não quer, não, né? Não, hoje não. Ixi, tá confiante. E ambas as equipes marcam? Marcam. Tá bom, sim. Tá aí a fezinha da Isa personalizada, customizada para você na BandBet. BandBet é o que a gente sempre fala. Um lance e são infinitas as possibilidades, como a gente mostrou agora. Tem futebol na América do Sul e tem um jogaço na Europa na próxima quarta-feira pela Liga das Nações, né, Isa? Duelo entre Alemanha e Portugal. A Alemanha tem a vantagem de jogar na sua casa às 4 da tarde na quarta-feira. Semifinal, quem avançar vai para a final. É jogo único. Isso. A Alemanha tem uma geração jovem aí tentando conquistar coisas importantes. Está invicta na Liga das Nações e Portugal tentando valer a pena esse título de geração dourada da história de Portugal. Ainda não venceu nada com esse time que é considerado um dos melhores, como o Berna já trouxe aqui no Band Placar. Mas falta uma final, falta uma taça para realmente coroar essa geração. Berna, jogo complicadíssimo, duelo complicadíssimo. Você já falou sobre a equipe de Portugal. Fala um pouquinho pra gente agora sobre essa equipe alemã. O técnico da Alemanha, o Julian Nagelsmann, é melhor do que o Roberto Martinez, que é o técnico da seleção portuguesa. Uma aposta, inclusive, da seleção alemã. É um técnico muito jovem, né, Isa? Embora já experimentado, é muito jovem. Então a gente vai ver uma seleção da Alemanha nesse jogo melhor armada, mais bem armada do que a seleção portuguesa, mas tem muitos desfalques, né? O Rudiger não foi convocado, o Kai Havertz, o Musiala, são jogadores que estão fora da lista do Julian Nagelsmann. Então a gente vai ver alguns jogadores jovens nessa partida. A boa notícia é o retorno entre os convocados do Ter Stegen, goleiro do Barcelona, que sofreu uma grave lesão, está voltando aos poucos ao futebol e ele foi convocado. E aí, na zaga, eu imaginaria algo como o Jonathan Tah, que foi jogador do Bayer Leverkusen e foi contratado pelo Bayern de Munique. Aliás, todo mundo é contratado pelo Bayern de Munique na Alemanha. E o Bisek, só que o Bisek saiu machucado na final da Champions League. Ele entra no time da Inter no segundo tempo e sai machucado. Então ele não vai ter condição de ser titular. Pelo lado esquerdo da defesa, esse time é muito bom. Tem dois jogadores que podem ser titulares. O Mittelstadt, jogador do Stuttgart, e o Raum, do Red Bull Leipzig. Qualquer um dos dois pode ser titular, estará em boas mãos essa posição. Diferentemente do que aconteceu na Copa do Mundo de 14 aqui no Brasil, quando a Alemanha foi campeã sem um lateral esquerdo, né? O Havertz era fraco. Mas, enfim, isso está no passado. No meio de campo, tem muita qualidade ali com o Andrich, que pode ser titular, né, jogador do Bayer Leverkusen também, que pode ser utilizado na defesa. Tem Joshua Kimmich, Leon Goretzka, esses dois últimos jogadores mais experientes. E aí tem uma galera vindo do Borussia Dortmund. O Mitchell, o ADM. Então, sem o Musiala, eu aposto em um desses dois, de repente, começando a partida. E lá na frente, Füllkrug deve ser titular, sei lá, porque a safra de centroavantes da Alemanha não é das melhores, né? Mas esse é o raio-x do time da Alemanha, que para mim é favorito. E aí tem o seguinte, o Final Four da Nations League é disputado na Alemanha, né? Então, se ganhar de Portugal em Munique, eu acho que vai acontecer, a Alemanha vai para a final no próximo domingo em Munique, esperando o vencedor do jogo da próxima quinta-feira entre França e Espanha em Stuttgart, tá? Então esse Final Four está sendo disputado na Alemanha. Já foi disputado em Portugal, enfim, cada edição de Nations League, o Final Four é um país diferente, desta vez na Alemanha, que sediou a última Euro, né? E aí a Alemanha, se for para a final, vai vir com sede de vingança para cima da Espanha, né? Porque a Espanha eliminou a Alemanha na sua própria casa, na sua própria festa, na Euro 2024. Isso é o seguinte, de novo eu vou contigo, tá? Ah, que pressão. Pressão total aqui no Band Placar, um oferecimento BandBet. Você vá no menu que está localizado na parte superior esquerda na capa do site e você vai em futebol, tá? E aí, em vez de você ir, ao invés de clicar no botão Américas, você vai clicar no botão Europeu. E já tem aqui o UEFA Liga das Nações. Você será direcionado para a capa de UEFA Liga das Nações. E já está aqui o jogo entre a Alemanha
e Portugal e a gente cria uma aposta para você para essa partidaça que será disputada na Allianz Arena, que foi palco na final da Champions League no último sábado. Vamos criar a aposta. Aqui eu não quero saber a tua torcida, eu quero saber o que vai acontecer. Vai acontecer sem diretas, Alemanha. Alemanha, sem delongas então, a Alemanha vencendo Portugal. Você acha que com mais de 2,5 gols ou menos de 2,5 gols? Mais de 2,5 gols. Olha só, a Isa prevendo não uma goleada necessariamente, mas um jogo com muitos gols. Você sabe que 2-1 é o placar que eu mais... Não que eu gosto pra mim como torcedora, mas eu acho que é o mais provável sempre de acontecer. 2-1? Sim. Tem essa possibilidade. Tem? São infinitas as possibilidades, então eu vou colocar um 2-1 para a Alemanha aqui para você. Obrigada. Tá certo. A Isa pediu, o BandBet tem. É impressionante, são infinitas as possibilidades. Na BandBet você customiza a sua aposta por aqui. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.